Olá, amigos, sejam bem-vindos. E que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja derramada abundantemente sobre todos. E que nós continuemos olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor da fé. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor. A Ele que não olhou para as circunstâncias momentâneas, no dia em que ele foi traído pelo seu discípulo, no dia que a multidão fez a escolha entre ele e Barrabás, e a multidão escolheu exatamente Barrabás. Naquele dia difícil, o Senhor Jesus Cristo, ele permaneceu fiel e fiel até a morte. O mesmo que ele falou para nós, que nós também devemos ser fiéis até a morte. Eu sou a pastora Carmen Soares e eu quero compartilhar com você a palavra de Deus, exatamente para que nós sejamos imitadores do Filho de Deus, imitá-lo. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida, que nós cheguemos à estatura de varão perfeito, Jesus, o varão perfeito, a quem nós devemos imitar. E para imitar nosso Senhor Jesus, nós precisamos ter firmeza na fé. Nossa fé não pode ser vacilante. Nossa fé não pode ser igual o vento, que sopra para lá, sopra para cá, igual uma folha soprada pelo vento. Ora ela sopra para a direita, ora ela sopra para a direita. Ela é conduzida pelo movimento do vento. Ela não tem firmeza, mas ela foi posta ali para isto, para poder estar sendo agitada pelo vento. Nós não. Nós fomos postos para poder glorificar a Deus. Nós fomos postos sobre a face da terra para ser bênçãos, para glorificar a Deus, para mostrar a glória do Senhor, para mostrar o poder de Deus, como Pedro escreveu. Nós que não éramos povo, agora somos povo de Deus. Nós que não tínhamos alcançado a misericórdia, agora alcançamos a misericórdia de Deus. Então nós precisamos ter firmeza. E quando se fala em ter firmeza, é suportar os trancos da vida, suportar as tempestades sem cair, sem que venha se transformar numa grande ruína a nossa prova ou a nossa luta. A luta, ela só encerra com a vitória para os filhos de Deus. Então nós temos que lutar com essa convicção. Esta luta só vai encerrar com a minha vitória. Então a luta, ela fica boa quando você alcança a vitória. Ela pode estar muito ruim agora, mas se você continuar lutando, na hora que você conquistar a vitória, você não vai nem lembrar mais dos dias maus. Porque quando se conquista a vitória, a gente sorri, a gente celebra. Então, para celebrar, tem que lutar até vencer. E às vezes as circunstâncias não são boas e é preciso superar as circunstâncias. Eu gosto muito de ler o profeta Jeremias, pelas dificuldades que ele enfrentou, pela oposição que o povo de Judá fez a ele, como se ele fosse um falso profeta, ou um impostor, ou um agoureiro que estava ali só para poder falar palavras de derrota para o povo, quando que, na verdade, o que Jeremias falava era exatamente aquilo que Deus queria que aquele povo ouvisse. Jeremias não falava o que o povo queria ouvir. O Jeremias falava o que Deus queria falar para o povo. E eu gosto muito disto, porque muitas vezes nós ficamos procurando alguém que fale para nós aquilo que nós estamos querendo ouvir. E nós não podemos desejar, querer ouvir aquilo que vai satisfazer a nossa alma. Mas nós devemos sim desejar ouvir aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, porque é exatamente a vontade de Deus que satisfaz a alma.
É a vontade dele que satisfaz a nossa alma. Então nós precisamos aprender a fazer isto, ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. Porque ouvindo a vontade de Deus, conhecendo a vontade de Deus, a nossa alma vai ficar feliz. Então quando nós lemos aqui em Jeremias 33, uma das passagens mais lida, mais conhecida no mundo inteiro, e aqui está escrito: veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer, Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então eu gosto muito de meditar sobre esta passagem, sobre o que estava acontecendo naquele tempo, naqueles dias, na vida de Jeremias e na vida do povo de Judá, que estava sendo advertido por Deus, advertido em relação ao que estava para acontecer. E o que estava para acontecer não era coisa boa, mas era algo que era de Deus, era a permissão de Deus, era a vontade de Deus. O que estava acontecendo naqueles dias é que o povo não obedecia a Deus, os filhos de Judá não obedeciam a Deus, a nação de Judá não obedecia a Deus. E por não obedecer a Deus, eles sofreriam as consequências da desobediência. E o que Jeremias fazia era anunciar a eles o que estava para acontecer. Mas o que estava para acontecer não eram coisas boas, era cativeiro. Mas era a vontade de Deus, não era coisa boa. Muitas vezes nós pensamos que Deus vai colocar na nossa vida somente coisas boas, que a nossa vida vai ser assim uma calmaria, a nossa vida vai ser uma tranquilidade total. Nós dizemos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, com a total convicção que aquilo que está faltando Ele proverá. E aí a gente pensa que só de dizer isto, só de recitar o Salmo 23, as coisas já vai mudar na nossa vida. E de fato não é assim. O que Deus falou, Ele é fiel para cumprir, mas nós precisamos lembrar que tudo depende do tempo, não o tempo que eu escolhi para que tal coisa boa me ocorra, mas o tempo que Deus determinou para que tal coisa aconteça, porque na verdade foi o próprio Deus quem repartiu o tempo. E repartiu de que maneira? De maneira que o tempo cumpra os propósitos de Deus. Ele mesmo fala através do Salomão no capítulo 3 de Eclesiastes, que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Ou seja, Deus distribuiu o tempo segundo o seu propósito, segundo os seus propósitos. Então as coisas não vão acontecer de acordo com o que nós queremos, o tempo que nós determinamos, mas as coisas vão acontecer de acordo com o tempo que Deus determinou, de acordo com a vontade de Deus. E às vezes é difícil para nós compreender essas coisas. E naqueles dias de Jeremias, o que estava para acontecer era isto: era a Babilônia viria invadir a terra de Judá, invadir a cidade de Jerusalém e levá-los cativos. Isto já estava, o tempo já estava determinado por Deus para isto acontecer. O povo estava sendo avisado por Jeremias que tal acontecimento não teria como escapar dele. Esse acontecimento estava à porta, estava às portas, era algo iminente que estaria para chegar a qualquer momento. E eles tinham que entender que não era o que eles gostariam de viver, mas era a vontade de Deus, era o que Deus havia determinado para eles. E então, por causa desta profecia de Jeremias, por ele advertir o povo, o rei, o povo, os sacerdotes e todos os demais, ele fora perseguido a ponto de ele estava preso no pátio da guarda.
Mas mesmo preso ali no pátio da guarda, veio o quê? Veio a palavra de Deus a ele pela segunda vez, ou seja, Deus já havia manifestado a ele, falado com ele de uma forma gloriosa, mostrando para ele tudo o que estava para acontecer, o futuro, como seria, as coisas que ele estava permitindo acontecer. E agora, por causa desse testemunho, desta palavra que ele falava, que ele pregava para aquele povo, então ele fora colocado em prisão no pátio da guarda do palácio. E ele lá no pátio da guarda do palácio, eu imagino que a situação não era agradável, a situação não era boa para ele, era uma ameaça constante. Era perseguição, porque eles achavam que o Jeremias era inimigo deles. Mas na verdade Jeremias não era inimigo deles. Jeremias era o homem de Deus que estava ali para adverti-los, para que eles estivessem cientes das coisas que estavam para acontecer. Mas o interessante, o que eu gosto de meditar é que ele Jeremias, o homem, vou pensar agora com você aqui no homem Jeremias, no profeta Jeremias, um homem que fazia a vontade de Deus, que dedicava a sua vida em fazer a vontade de Deus, que se preocupava em glorificar a Deus e queria que o povo glorificasse a Deus, queria que o povo desse ouvido à voz de Deus. Um homem que era santo e dava o seu melhor para Deus, ele usava o seu potencial para glorificar a Deus, para realizar a obra de Deus. E onde ele foi parar? Foi parar na cisterna, porque ele fora jogado dentro da cisterna, foi parar nessa prisão aqui no pátio da guarda do palácio, e mesmo assim, ele conseguiu manter o seu coração na fé, ele conseguiu manter a sua alma na sinceridade diante de Deus. E lá na prisão, lá no pátio da guarda, que poderia, digamos assim, ser algo que não era o que ele havia desejado para a sua vida, não era o que ele gostaria de estar vivendo. E ele poderia estar também lamentando, lamuriando, porque muitas vezes nós murmuramos demais. Nós, ao invés de glorificarmos a Deus pelas circunstâncias que nós estamos vivendo, se as circunstâncias não forem favoráveis a nós, se as coisas não estiverem saindo de acordo com o nosso planejamento, o que mais sai dos nossos lábios é murmuração. Então, quando eu penso aqui no homem, no profeta Jeremias, preso lá no pátio da guarda, ele poderia estar murmurando, se queixando da vida, jogando a culpa em cima de Deus e falando: ai Deus meu, olha Senhor, onde que eu vim parar? Olha aí, eu abro a minha boca para falar a verdade, eu falo a verdade, e olha onde eu vim parar. Ele podia estar murmurando, reclamando da vida e triste, desejando talvez até mesmo a morte por estar vivendo aquelas circunstâncias. Aquilo que parecia ser o fim, parecia ser um momento de traumas para ele, acabou se transformando numa grande oportunidade. Porque olha o que nós lemos aqui, no verso de número 3, invoca-me, e te responderei. Veja que coisa boa. Então, Jeremias, as coisas não estão boas para você. Você acha que as coisas não estão boas porque você está aí preso nesse pátio da guarda, mas enquanto você está aí, faça isto, invoca-me, Jeremias, e eu te responderei, invoca-me. Ou seja, ao invés de Jeremias ficar lamentando, lamuriando, murmurando, reclamando daquela situação incômoda pela qual ele estava passando, pelos dias maus que ele estava vivendo, ao invés dele reclamar, Deus vem a ele, vem pela segunda vez a palavra do Senhor a ele, com esta orientação, mostrando a ele o caminho, mostrando a ele como ele deveria se comportar, mostrando a ele o que Deus esperava dele. E o que Deus esperava de Jeremias naquela hora, Deus esperava que ele se dispusesse a invocar o Senhor. Invoca-me e eu te responderei.
aquilo que era para ser um momento de depressão, um momento de incerteza, de insegurança, acabou se transformando num momento glorioso, porque naquele local ele invocou a Deus, porque Deus fala para ele: invoca-me e te responderei. Pronto, acabou, fechou a questão. Se Deus está falando para mim, para eu invocá-lo, porque ele vai me responder, pronto, não importa o que está acontecendo, o que as pessoas estão falando de mim, não importa a circunstância que eu estou vivendo, não importa se o local que eu estou é insalubre, não importa se as pessoas estão me caluniando, estão me difamando, estão olhando para mim e falando coisas terríveis, fazendo mau juízo a meu respeito, não importa. Se Deus falou para mim: invoca-me e eu te responderei, eu vou aplicar a minha vida, aplicar a minha alma, o meu coração, invocar a Deus. Independente da circunstância, independente se as coisas estão ruins, independente se eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro, se as coisas estão bem na minha família ou não estão, se eu estou bem no casamento ou não estou, se eu estou bem de saúde ou não, se eu estou feliz da vida ou triste, não importa. Se Deus vem com a palavra dele dizendo: invoca-me e eu te responderei, acabou. Então eu vou aplicar o meu coração nisso, exatamente isso. Deus ainda fala mais para ele: invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, ou coisas grandes e poderosas, coisas que ninguém sabe. Invoca-me, Jeremias, invoca-me e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e poderosas que não sabes. Então, aquilo que era para ser um momento de cativeiro, de derrota, era um momento de oportunidade para ele invocar a Deus e conhecer mais de Deus. Oh, meu Pai, que coisa boa! Então é isso que eu vou fazer. Parecia ser o fim de carreira para aquele profeta, parecia ser o fim de carreira para Jeremias naquela prisão, e Deus manda ele invocá-lo, porque aquelas prisões não tinha poder de impedir a presença de Deus na vida de Jeremias. Aquela dificuldade, o cárcere, não tinha poder de impedir a voz de Deus de alcançar Jeremias. Aquela prisão não tinha poder de impedir o Espírito de Deus de estar ali com Jeremias. Por isso Deus fala para ele: invoca-me e eu te responderei. Invoca-me, invoca-me. Então, ou seja, Deus tinha coisas grandes e poderosas para mostrar a ele, e ele estava exatamente no lugar que Deus queria. Aquele era o local que Deus queria para a vida dele, era o local que Deus havia escolhido para que ele recebesse de Deus coisas grandes e poderosas. E aí Deus começa a mostrar o futuro para ele. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Deus começa a mostrar para ele o futuro, mostrando a ruína, mostrando a cidade derrubada, as casas derrubadas, e mostrando a trincheira, a espada em ação, mas mostrando para ele que o cativeiro duraria 70 anos. E depois dos 70 anos, Deus mudaria a sorte daquele povo, mas nada iria impedir que esse plano de Deus, que esse projeto de Deus fosse executado na vida deles. Era projeto de Deus, era plano de Deus, como Jó fala, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então ali estava o Jeremias, e ele provavelmente conhecia esta verdade dita por Jó, que os planos de Deus não podem ser frustrados. E se Deus havia determinado que o cativeiro duraria 70 anos, então duraria 70 anos mesmo. Mas depois dos 70 anos, Deus restauraria a sorte daquele povo, Deus restauraria aquela cidade, Deus mudaria o cativeiro daquele povo. Então, ao invés de Jeremias ficar lá lamentando naquele momento difícil da sua vida, um momento que ele não gostaria de estar vivendo, Deus o orienta a fazer o quê? A ampliar a sua visão,
Amplie a sua visão, Jeremias. É hora de ampliar a visão. Você está aí cercado no pátio, na guarda, no pátio, junto com os guardas aí do palácio. Você está aí exatamente no local que eu quero que você esteja, no pátio da guarda. É o local que eu quero que você esteja. Então invoca-me, eu te responderei e eu te anunciarei coisas grandes e poderosas que você ainda não sabe. Então ele viu, mesmo dentro da prisão, ele viu a oportunidade de ampliar a sua visão espiritual e de conhecer mais de Deus. Então ele pôde compreender ali o quê? Que ele teria ajuda do Espírito do Senhor, independente se o local não era o local que ele desejaria estar naquela hora, mas era o local que Deus queria que ele estivesse, para que ele conhecesse a vontade de Deus, para que ele conhecesse o desejo de Deus para aquela nação e o propósito de Deus para aquela nação. Então o que ele fez? Ele ampliou a sua visão. Eu acredito que ele tenha pedido ao Espírito do Senhor para que o ajudasse, e eu acredito que ele deve ter se humilhado diante de Deus, para que ele começasse a ver as coisas com os olhos do Senhor, para que ele começasse a entender as coisas, para que ele tivesse a palavra que aquelas pessoas precisassem ouvir. Não era a palavra que elas queriam ouvir, que iria mudar a história da vida delas, mas era a palavra que elas precisavam ouvir, o que ia acontecer. O que ia acontecer era o que Deus havia determinado. Então Jeremias compreendeu isto, e o que ele procurou fazer? Ele procurou ampliar a sua visão e compreender qual que era o plano de Deus, qual que era o projeto de Deus, exatamente o que nós precisamos fazer, pedir a Deus para que abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos compreender, porque às vezes nós ficamos focados só nas circunstâncias do momento, só nas coisas desagradáveis que nós estamos vivendo, gastamos todo o nosso vocabulário só em falar das coisas ruins que estão acontecendo, nas tragédias que estão acontecendo, no desgoverno que está sobre a face da terra, nas ameaças de guerras e rumores de guerra, nas ameaças de uma terceira guerra mundial, ou coisa desse tipo. Ao invés de nós focarmos estas coisas, vamos então pedir ao Espírito Santo de Deus para ampliar a nossa visão, para que nós venhamos aproveitar esse nosso tempo, para poder manifestar a plenitude de Deus, a glória de Deus, as virtudes de Deus, aquele que nos tirou do reino da perdição e nos transportou para o reino da sua luz. Nós precisamos pedir a Deus isso, nós, nos nossos dias, no nosso tempo, na nossa era, precisamos pedir a Deus: Senhor, amplia a nossa visão, Senhor, nos capacita, para que nós venhamos marcar essa geração, como Jeremias marcou aquela geração. Aquele povo ficou sabendo o que estava para acontecer, o que Deus iria fazer, porque o Jeremias se dispôs a ouvir a voz de Deus e invocá-lo. E eu gosto também de meditar no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Silas estavam pregando o evangelho naquele local. Eles estavam anunciando ali as boas novas do Senhor naquele local. E quando eles expulsaram o demônio que usava uma moça na cidade de Filipos, aquela moça que era adivinhadora, você pode pegar Atos capítulo 16 e a partir do verso de número 11 você vai encontrar esta passagem que mostra para nós que nada impede o agir de Deus. Quando Deus tem planos e projetos e nos escolhe para a execução desses planos e desses projetos, pode levantar o inferno. Mas nós precisamos lembrar que nós somos a igreja de Cristo, e Ele é aquele que conserva na sua mão direita os 7 candelabros de ouro, que representa a igreja do Senhor.
Jesus está no controle da igreja dele, está no comando da igreja. Ele passeia no meio dos candeeiros, ele passeia no meio da sua igreja, e ele conserva a sua igreja na sua mão direita. Então nós não temos que ter medo, nós temos que marcar a nossa geração. O problema meu e seu é que às vezes nós ficamos tão focados em conquistar mais alguma coisa confortável para a nossa zona de conforto ficar ainda melhor. Nós preocupamos tanto em adquirir um bem material melhor do que aquele que nós já possuímos. Não estou aqui te dizendo que é pecado você possuir um bem material bom, digamos um carro do ano. Não estou dizendo aqui que é pecado, estou dizendo para você que às vezes nós só gastamos nosso tempo só nessas coisas, só planejando o que nós vamos fazer, o que nós vamos conquistar para nós, para nossa casa, para nossa família, nos próximos meses, a curto prazo, a médio, a longo prazo, e não tiramos tempo para poder invocar a Deus e saber o que Ele quer fazer, o que Ele está fazendo, e o que Ele quer fazer através da nossa vida. Nós que fomos tirados do reino das trevas e trazidos para o reino da sua maravilhosa luz, nós precisamos lembrar que nós nascemos para um propósito, que é o de glorificar a Deus. E quando eu leio essa passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso de número 11, quando Paulo e Silas, lá na cidade de Filipos, eles indo para a oração, e aquela moça ficava perseguindo eles todos os dias, andando atrás deles, quando era a hora deles saírem para o local de oração, aquela moça possuída por um espírito de adivinhação, saía atrás deles profetizando, falando: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Ouvia ele, está falando para vocês, ele está anunciando a vocês o caminho da salvação. Leia o texto para você ver. O espírito imundo usava aquela jovem exatamente para falar o que Paulo e Silas estavam falando ali. Mas não era, o demônio que estava usando aquela mulher não estava com o objetivo de glorificar a Jesus Cristo. Na verdade, o que Satanás queria? Que a palavra que prevalecesse ali era a palavra daquela mulher, aquela jovem endemoniada, usada pelo demônio para manter as pessoas de Filipos enganados com o espírito da adivinhação, com o espírito do engano. Então lá indo Paulo e Silas para a oração, lá ia a mulher atrás dele, a jovem, a adivinhadora atrás dele, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Como se Paulo e Silas precisassem de uma ajudinha do diabo para anunciar o evangelho, como se Paulo e Silas precisassem ali de um help, de um socorro, precisassem do socorro dos demônios, para poder realizar a obra de Deus. Não, mas quando eles perceberam que aquilo era uma artimanha de Satanás, para que o foco permanecesse naquela jovem, e não na mensagem do evangelho que eles foram pregar ali, o que Paulo faz? Ele olha, ele repreende aquele demônio em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. E aí as consequências: vendo os senhores daquela mulher que a fonte de lucro deles havia sido desfeita. Olha aí, verso de número 19 de Atos dos Apóstolos 16. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este
Recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então veja você, uma coisa muito interessante. Paulo e Silas pediu a Deus que Deus ampliasse a visão deles, para que eles compreendessem qual que era o propósito, por que tais coisas haviam acontecido. Se eles haviam feito bem, eles não tinham feito mal. Eles expulsaram o demônio que dominava aquela jovem, e isto revoltou os seus senhores, que levantou as autoridades contra eles para açoitá-los e prendê-los. Paulo e Silas poderiam estarem reclamando daquela situação, ou dizendo: oh meu Deus, onde está o Senhor? Nós estamos fazendo a tua vontade, nós estamos dedicando a nossa vida ao Senhor, nós estamos aqui pregando o evangelho, não viemos porque queríamos, viemos porque era a vontade do Senhor, e agora onde nós viemos parar? Eles podiam estar reclamando, porque infelizmente nós temos uma tendência a murmurar. Nós temos uma tendência a reclamar de tudo. Primeira coisa, a gente murmura. Depois que parece que a ficha cai, aí que a gente vai falar: oh meu Deus do céu, mas por que eu estou reclamando? Por que eu estou murmurando? Eu tinha que estar dando glórias a Deus. Então aqui está um exemplo escrito para nós há quase 2000 anos, que Paulo e Silas, quando estavam no cárcere, o que eles fizeram? Por volta da meia-noite, com as costas cheias de ferimentos dos açoites, sentindo dores terríveis, desconfortáveis, presos no tronco, o que eles fizeram? Eles começaram a cantar louvores a Deus. Eles fizeram o que Deus esperava deles. Eles cantaram louvores a Deus. E qual foi o resultado disto? Olha, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Olha só que coisa poderosa. Quando você coloca o seu coração, quando eu coloco o meu coração em compreender quais são os planos de Deus, em compreender o que está acontecendo, quando nós pedimos a Deus: Senhor, amplia a minha visão, Senhor Jesus, o Senhor tem o controle de todas as coisas, porque tudo foi entregue nas tuas mãos. O que é que Jesus falou? É-me dado todo o poder, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então foi dado a Ele todo o poder. Então nós precisamos lembrar que Ele está no comando de todas as coisas, e que as coisas que acontecem na nossa vida, elas vão cooperar para o progresso do reino de Deus, e vão cooperar para a salvação do perdido, e vão cooperar também para o quê? Para o nosso crescimento espiritual. Eles conseguiram entender isto. Então, por volta da meia-noite, num desconforto, com fome, cansados, açoitados, humilhados, aprisionados, eles estavam presos, mas Deus não. A alma deles não, o corpo estava, mas a alma estava livre, porque o ser humano, ele pode fazer o mal com o nosso corpo, mas ele não pode fazer o mal com a nossa alma. Nessa ele não vai tocar. Ele pode nos ferir fisicamente, ele pode nos oprimir, mas na nossa alma ele não pode tocar, porque essa tem dono, nosso corpo também tem, mas às vezes Deus permite que nós passemos por situações difíceis, como esta que Paulo e Silas estavam passando aqui. E qual foi a atitude deles? Vamos glorificar a Deus. Vamos glorificar a Deus. Se nós estamos aqui é porque o Senhor Jesus tem propósito nisto.
Se nós viemos parar dentro dessa cadeia, Paulo, imagina que o Silas começando a ver, Paulo, irmão Paulo, se nós viemos parar dentro desta cadeia, é porque o Senhor Jesus Cristo tem plano aqui dentro. Eu imagino Paulo falando para ele, é mesmo, irmão Silas, se Deus permitiu que nós viéssemos para cá, é porque ele tem plano, então vamos fazer o que Deus está mandando fazer, vamos ouvir a voz do Espírito. E o que o Espírito falava para Paulo e Silas dentro da cadeia de Filipos? Cantem louvores a Deus, orem ao Senhor, exalte o nome de Deus, porque vocês vieram aqui para fazer esta obra, e não são essas cadeias que vão deter vocês, não são as algemas não é o tronco que vai deter vocês. Faça a obra. Eles estavam no local que Deus queria, porque ali havia prisioneiros, ali havia pessoas que precisavam ouvir a mensagem de Deus, que precisavam saber que existe um Deus que está no comando de todas as coisas, assim como Jesus Cristo falou para aquele ladrão que estava crucificado ao lado dele, que reconheceu que Jesus Cristo era o Senhor, e reconheceu a oportunidade dada a ele por Deus. O que ele fala para Jesus? Lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. Qual foi a resposta que ele teve? Surpreendente. O primeiro pecador redimido por Jesus Cristo a entrar nos céus. Jesus fala para ele, em verdade te digo que hoje ainda estarás comigo no paraíso. Olha como aquele homem foi surpreendido. Deus o surpreendeu. O ladrão da cruz foi surpreendido por Jesus Cristo. Agora era hora dos presidiários de Filipos também serem surpreendidos pelo Senhor, porque Paulo e Silas não haviam feito nada de errado, não eram malfeitores, não eram salteadores, não eram ladrões para estarem ali na prisão. Eles estavam ali porque havia expulsado o demônio que enganava os moradores daquele lugar. Mas Deus queria eles ali, porque lá dentro daquela prisão tinha pessoas que Deus havia planejado salvá-las, que Deus tinha plano de bênção na vida delas. Então o que eles fizeram? Cantaram louvores. A prisão não os impediu de glorificar a Deus. Assim como Deus falou para Jeremias, invoca-me e eu te responderei. Ele lá na prisão, creio eu que Paulo, que fora instruído aos pés de Gamaliel, Paulo que era conhecedor da lei de Moisés, que era conhecedor dos profetas, eu fico aqui imaginando o Paulo pensando nessa situação do Jeremias lá no pátio da guarda. E o que Jeremias fez quando a palavra de Deus veio a ele pela segunda vez? Ele invocou a Deus. E o que Paulo e Silas faz agora lá em Filipos, por volta da meia-noite, encarcerados, aprisionados? Eles invocaram a Deus, começaram a orar, começaram a cantar louvores ao Senhor, e de repente o que ninguém imaginava aconteceu, o inesperado aconteceu. Veio um terremoto naquele lugar, abalou as estruturas da cadeia, as algemas se quebraram, as correntes se romperam e eles ficaram livres. Mas não fugiu ninguém, porque Deus não é Deus de confusão, e Ele os colocou ali para abençoar e não para amaldiçoar. Quando o carcereiro ficou sabendo, acordou assustado, vendo o que havia acontecido, o que ele pensou em fazer? Se matar. Porque aqueles prisioneiros estavam aos cuidados dele, e se alguma coisa acontecesse, ele teria que pagar com a sua própria vida. Então ele iria se matar. Mas o que foi que Paulo fez? Homem, não faça isso, porque todos estamos aqui, todos nós estamos aqui. Então foi algo glorioso, aconteceu, o inesperado aconteceu, o milagre aconteceu, porque aquele homem, o carcereiro, chega para Paulo e Silas, tira-os do cárcere, leva-os para fora e pergunta para eles: o que devemos fazer, senhores? O que eu devo fazer? O que devemos fazer? O que eu devo fazer para que seja salvo? Olha que pergunta poderosa, que traz uma resposta poderosíssima. No verso 30, depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Porque Jesus estava ali agindo através de Paulo e Silas para salvar o carcereiro e outras pessoas. Aí vem a resposta inesperada, a resposta que traz milagre para a minha vida, milagre para a sua vida, milagre para todas as famílias da terra.
A resposta de Paulo: crede no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Oh, maravilha! Aquilo que era para ser o quê? Para ser uma vergonha, para ser uma noite cansativa, uma noite de murmuração, acabou numa noite de promessa, uma noite de salvação, uma noite de bênçãos. Então nós precisamos aproveitar as oportunidades que o Espírito de Deus está nos dando, e às vezes a oportunidade é lá no local de trabalho, às vezes é lá na vizinhança, às vezes é dentro da própria casa, às vezes é no trânsito, às vezes é dentro do ônibus. Nós estamos precisando parar e ouvir a voz de Deus, porque para o Jeremias foi dentro do pátio da guarda, para Paulo e Silas foi dentro da prisão de Filipos, e eu e você nessa geração tecnológica que nós estamos vivendo, que está mais perdida do que tudo, porque o avanço científico e tecnológico não tem resolvido os problemas da humanidade, pelo contrário, a situação só se complica mais sobre a face da terra. Então nós precisamos compreender qual que é a boa e perfeita vontade de Deus para a nossa vida no meio desse cenário. Então a primeira coisa, invocar a Deus, para que Ele nos fale, nos mostre coisas poderosas, coisas grandes, que nós ainda não conhecemos, para poder apresentar ao mundo que jaz no maligno, para poder apresentar a esses que não têm mais esperança. Então agora é a nossa vez, é a vez de invocar o Senhor, para que Ele nos mostre coisas grandes e poderosas, que nós ainda não sabemos. É hora de invocar o Senhor, para que Ele amplie a nossa visão espiritual, para que Ele amplie a nossa visão do reino, para que através da nossa vida o Brasil seja abençoado, o mundo seja abençoado, para que através da igreja do Senhor as pessoas se cheguem até Cristo, para que elas sejam salvas por Ele, como aconteceu com o carcereiro de Filipos. Paulo e Silas soube aproveitar aquela oportunidade. Agora é a nossa vez. Assim como Jeremias também invocou a Deus, e Deus mostrou a ele coisas gloriosas. Agora é a sua vez. Então vamos sair da nossa zona de conforto, vamos tirar a preguiça da nossa vida, e vamos gastar o nosso precioso tempo invocando a Deus, invocando a Ele, para que Ele nos mostre coisas grandes e poderosas, que nós ainda não sabemos, para que nós não venhamos esmorecer e ver a nossa fé indo embora, porque muitas pessoas estão perdendo a fé, porque não está mais invocando a Deus. Vamos invocar o Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Querido Deus e amado Pai Celestial, bendito seja o Senhor Deus Todo-Poderoso, que tem estendido as tuas mãos poderosas dia após dia, e tem nos guardado de todo mal, e nos protegido debaixo das tuas asas, e tem nos dito por boca do teu Filho amado, que ainda que nós estejamos mortos, nós viveremos. Que o Senhor nos abençoe, meu Deus, abrindo o nosso entendimento, para que nós compreendamos a tua vontade e venhamos ser boca profética nesses dias maus, boca, meu Deus, que traz palavra de esperança, palavra de vida eterna, palavra de consolo, palavra de bênçãos, palavra de alegria, palavra de refrigério, meu Pai, e não murmuração. Toma as nossas vidas em tuas mãos, meu Deus, que o Senhor cuide de nós, meu Pai, para que nós não venhamos frustrar os teus planos, mas para que nós venhamos cumprir aquilo que foi determinado por ti, para que seja feito pelas nossas vidas. Meu Deus, alcança a vida deste homem, a vida da mulher, a vida desta família, Senhor, e abençoa, meu Deus, com a tua gloriosa presença. Assim, meu Deus, como a tua palavra foi até o Jeremias lá na prisão, assim como o Senhor foi até Paulo e Silas lá na prisão, que o Senhor entre também dentro desta casa, na vida desta família, que o Senhor despedaça as algemas, destrua os ferrolhos que tem aprisionado esta vida, que tenha impedido, meu Deus, de falar das grandezas do Senhor.
Que o Senhor repreenda Satanás e todo o engano demoníaco, todo o engano maligno, toda a força oculta do diabo que tem sido utilizada por ele para tentar manter esta pessoa, meu Deus, fora dos teus propósitos. Repreende Satanás em nome do Senhor Jesus e coloca o teu filho, a tua filha, meu Deus, na tua gloriosa presença, debaixo das tuas asas, ó Altíssimo Deus. E que esta pessoa tenha fome e sede do Deus vivo e busque o Senhor e ouça a tua voz dizendo a ela coisas grandes e poderosas que ela ainda não conhece, que ela ainda não sabe. Que esse seja o nosso tempo, Pai, tempo em que nós vamos mostrar a este mundo que jaz no maligno que o Senhor não mudou, que o Senhor é o Deus verdadeiro, que o Senhor permanece com as tuas mãos estendidas para socorrer o necessitado, pois os teus olhos estão sobre toda a terra, sobre os bons e os maus, para dar a cada um segundo aquilo que está em seus corações. Que o Senhor abençoe, meu Deus, esta casa, esta família. Que o Senhor liberta esta pessoa do cativeiro, do engano. Esta vida, meu Deus, que está vendo apenas o suicídio como a saída para a dificuldade que ela está enfrentando. Repreende Satanás, o espírito do suicídio, o espírito da morte. Em nome do Senhor Jesus, esse demônio que quer ceifar essa vida antes da hora, que quer ceifar essa vida no momento de angústia, quer tirá-la da presença do Senhor, que quer usar a morte, meu Deus, como instrumento de destruição para acabar com ela. Meu Deus, livra esta pessoa desta angústia, desta depressão, deste aperto que ela tem sentido no coração. Livra essa pessoa, meu Deus, livra ela da morte, meu Pai, livra ela do engano, meu Deus. Livra ela das armadilhas de Satanás, quebra os grilhões, destrói as fortalezas, meu Deus, e que ela seja guardada para cumprir os teus planos e os teus propósitos. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor entre com providência dentro desta casa, na vida de todos os moradores desta casa, e que haja graça e paz do Senhor habitando dentro deste lar. Nós pedimos isso para a tua glória, nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, e nós te agradecemos, meu Deus, com a certeza, Deus proverá, muito mais além do que nós estamos pedindo e esperando, Deus proverá. Com essa certeza nós te agradecemos, ó Pai, dando a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, Deus abençoe a sua vida e que Deus te livre de todo o engano, que você nunca veja a morte como a solução para o problema, mas que você veja Jesus Cristo, que você veja o Senhor como a solução para todos os problemas da sua vida. Esta é a verdade que liberta. Jesus Cristo é o Senhor e Ele tem a solução para todos os problemas da nossa vida. Ele é o nosso Salvador, Ele veio para mudar a história da nossa vida e Ele está mudando. Que o Senhor te abençoe. Peço para você, compartilhe esse vídeo, abençoe outras pessoas, se inscreva no nosso canal e que você seja uma bênção. Seja você uma bênção. Fala como falou Davi: eu não morrerei, eu viverei e eu proclamarei as virtudes de Deus. Vamos dizer isso, vamos dizer como disse o salmista: eu não morrerei, eu viverei, eu não morrerei e eu proclamarei as virtudes do Senhor Jesus. Vamos declarar isto com a nossa boca, vamos fazer isto com amor e a nossa recompensa há de ser grande, porque Deus é fiel. Um grande abraço para você. Fique na graça e na paz do Senhor. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço e até o nosso próximo encontro.